Sejam bem-vindos, nossos amigos, ao programa Vidas Transformadas. Hoje trazemos mais uma história interessante no canal Luz no Escuro. Hoje recebemos ao nosso estudo nosso amigo Antônio Nhimbe Júnior. Ele que é líder de desbravadores. Ele traz uma bagagem para nos transmitir essa experiência de poder trabalhar com a juventude, trabalhar com os jovens, que é quebra-cabeça. Mas sem ir mais além, vou deixar esse espaço para que ele possa cumprimentar os nossos telespectadores. Saudações, amigos ali em casa. Como ele já disse, sou Antônio Nhimbe Júnior e líder do Clube dos Desbravadores. Tá certo. Depois de nós termos essa saudação calorosa, neste momento vamos começar do princípio das coisas. Ele é já líder de desbravadores. Ele vai contar o que é isso de desbravador, o que os desbravadores fazem, né, no dia a dia, nas suas atividades. Mas vamos voltar um pouco para a história, para podermos perceber onde que surge a inspiração de poder se formar como líder de desbravador. Tinha várias opções. Podia se formar como líderes para JA ou outras opções. Mas por que escolheu exclusivamente ser líder de desbravador? Obrigado, é uma questão interessante, porque é onde tudo começa, não é? Sempre foi uma inspiração de alguém. Eu cresci no Clube dos Desbravadores, via pessoas com uma motivação e uma forma abnegada de tentar fazer alguma coisa de útil. E eu senti que é interessante ter aquele tipo de espírito, ter aquele tipo de entrega, e com certeza eu engrenei nesta maratona de conseguir trabalhar com os jovens, que muitos dizem ser um problema sério, mas como jovem quis entender como eu sou e como os outros são. E assim foi a inspiração ou a motivação para ser líder de desbravadores. Tá certo. Quero acreditar que depois de nós percebermos a motivação de poder se formar como líder de desbravador, saiu mesmo do sangue, assim que trabalhava como desbravador, né? Tinha atividades normais como desbravadores, mas chegou o momento de você se formar. Quero acreditar que antes da formação tinha uma visão o que é ser um líder, e depois da formação ganhou a realidade das coisas no terreno. Como foi o seu antes e depois? Antes de se tornar líder e depois de se tornar líder? Será que conseguiu alcançar aqueles que são as suas expectativas? O que sempre você sonhou? Ser líder, acho que esperava ser líder e todas as pessoas te conhecer, podia ser uma das coisas. Ser líder é que todas as pessoas deveriam consultar assim, mas queremos saber o seu antes e depois de se tornar líder. Ok, muito interessante, mas como sabem, é uma história é história. E é muito longa. Vou tentar trazer aqui os pontos fortes daquilo que foi o meu antes e depois. Primeiro é que eu sempre gostei de estar em seio de pessoas. Da família, na minha família todos, eu sou, aliás, como eu antes, eu era muito tímido, não gostava muito de se expressar, não gostava de falar ao público, tinha muito receio, não é? E nunca me imaginava sendo um líder em frente de muitas pessoas e tentando entender e aprender com as outras pessoas. Mas isto foi surgindo dentro de mim. É como se fosse uma chama, não é, que sai dentro de ti. Você não vai entender como na verdade começou, mas pelo ambiente que fui participando. No meu primeiro acampamento, por exemplo, eu era o mais novo lá, né? Até agora eu lembro do local onde foi, em Muxira, e com certeza foi uma experiência interessante, e comecei a sentir que não, vale a pena estar nesse ministério, estar com os desbravadores, trabalhar com esta juventude. E foi assim que a coisa começou,
E uma das inspirações mesmo que me fez eu continuar foi o líder que já faleceu, né? O líder Mutharika, mais conhecido por Mutharika. Ele, de fato, era abnegado, trabalhava para a juventude como se recebesse disso, mas não, ele fazia aquilo por amor à camisola, como se diz na gíria popular. Então, o meu depois, claro, eu tinha expectativas, imaginava a mudar pessoas, a mudar a mim mesmo, tudo mais, mas fui perceber que não, liderança é muito além disto. É as pessoas seguirem o seu exemplo, é você se controlar, cair sim, mas também estar triste sim, mas também conseguir dar força àquele outro que precisa do seu apoio. Aliás, quando você é líder, as pessoas pensam que você não tem dificuldades, que você sempre está feliz, sempre está bem. E você deve tentar transmitir isso a eles, tentar transmitir confiança neles. E isso eu não tinha essa perspectiva antes. Eu achava que sempre eles, o líder que estava em frente de nós, sempre estava no ponto, estava bem com a família, estava bem com todos, mas não, tinha dificuldades. Eu percebi isso depois de se tornar líder, mas foi interessante, não foi o motivo que me fez arrepender, foi mais um desafio de, apesar de eu sofrer, de eu ter também meus defeitos, tentar ajudar os outros naquilo que eu posso ajudar. Ok, depois de colhermos essas considerações, entender que não foi tudo mil maravilha, nem sempre o seu antes foi daquilo que você encontrou na realidade no terreno, porque uma coisa é ter noção, uma coisa é viver, né? E cada experiência diferencia dos outros, né? Então, neste momento, vamos pedir para que o líder, em poucas palavras, pudesse nos trazer uma imagem, o que é ser desbravadores. Acho que muitas pessoas interpelam por aí pessoas que usam em silêncio, que às vezes acham muito estranho, às vezes com este uniforme, né? Em poucas palavras, quando falamos de desbravadores, estamos a falar de quem? Quais são as atividades que eles fazem? Certo, foi mesmo por essa motivação que me fez eu ser líder, por causa mesmo das atividades, da política, da filosofia dos desbravadores. Desbravadores são meninas e meninos, qualquer um, não é? É uma linguagem mais vulgar, qualquer um que queira fazer parte desse ministério, que goste de trabalhar com os outros, gosta de ambientes de alegria, gosta de diversão, gosta de recreação, gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de ensinar. É um departamento, um ministério que engloba todos aqueles que têm suas particularidades, mas gostariam de assim ser entendido. De tal forma que também nós fazemos atividades sociais, atividades comunitárias, como, por exemplo, limpezas nas cidades. Nós fazemos aquilo que são feiras de saúde, doações de sangue, para todos aqueles que precisam de apoio. Nós, na verdade, sentimos que o dever de dar é mais forte do que o direito de negar. Então, o nosso foco, a nossa alegria é sentir que alguém está feliz e eu fiz parte dessa felicidade. Então, se você se identifica com esse termo, gosta de ver alegria nos outros, mas por um motivo seu, então esse é o lugar próprio para você aprender. Atenção, não queremos pessoas que já sabem, não. Aqueles que querem aprender, de tal forma que ninguém nasce sabendo. Então, é mais neste aspecto, é o mínimo que nós podemos fazer. Desencorajamos jovens a entrar em situações de consumo de álcool, bebidas, drogas, entre outras, o que propicia várias outras formas de ver. Nós conhecemos que a sociedade está de qualquer maneira, então tentamos conversar e estar com os jovens, conhecer o seu íntimo, para que ele pudesse perceber que ele pode dar muito mais do que faz. Então é mais ou menos esse cenário que os desbravadores fazem. Ok. Depois de nós percebermos ou ter um pouco de background daquilo que são os desbravadores, ele acabou tocando um aspecto muito importante que podemos frisar aqui. Aqui estamos a falar sobre Setembro Amarelo e, por coincidência, está a culminar com o Dia Mundial do Desbravador.
este ano teremos um evento especial, mas também antes desse evento existe uma série de atividades que vão decorrer durante todo o mês de setembro. Quais são as expectativas que o líder tem para com os desbravadores ao nível da província de Inhambane, que outro aspecto que eu não falei no princípio, ele não é apenas um líder, mas ele é líder regional. Quer dizer, ele está a trabalhar com alguns distritos ao nível da província de Inhambane. Então, o que espera dos jovens fazer durante este mês de setembro? Certo. Nós, desbravadores, não acreditamos muito em coincidência, né? Nós acreditamos muito em providência. Exato. Nós temos certeza que o Setembro Amarelo é uma providência, que nós temos a oportunidade de mostrar às pessoas que o amarelo faz diferença, né? O amarelo não só em cor, mas em ações. Em o que nós fazemos. Você pode ter o laço amarelo, vermelho, azul, qualquer que seja, mas se não faz nada, o amarelo perde sentido. E este mês o mundo comemora ou está a lutar contra suicídios. E a estatística mostra que muitos suicídios são feitos na juventude, principalmente dos adolescentes, dos 13 até aos 19, 21 anos, sentem que têm muitas dificuldades. Né? É um momento em que ele quer se descobrir quem ele é de verdade, é um momento que ele quer entender qual é a área específica que ele entende mais. Então, são muitas descobertas em um pouco tempo. E o jovem, o adolescente não está preparado para isso. Aliás, até os pais não estão preparados para essa fase. Então, temos tentado ajudar as pessoas para se concentrarem na expectativa de que é mais uma fase e é possível superar isto. Aliás, não se exigir demais. Tem coisas que não dependem de mim, não dependem só de ti. Então, tem que estar claro que se não deu certo, eu fiz tudo o que podia. Claro, não sou Deus, né? Então, alguma coisa tinha que ser feito com outro alguém que não podia ser eu. Dia 16 de setembro nós estaremos a completar 73 anos da existência deste clube a nível mundial. Então nós projetamos atividades em prol desta data, que mesmo foi projetar visitas às escolas para darmos algumas ideias, algumas dicas de como prevenir a juventude do suicídio, não é? Como fazer entender a ele que a vida dele é mais importante do que tirar a vida ou do que qualquer coisa que tenha motivo de se tirar a vida. Então percebe-se que muita juventude tem se perdido nesse aspecto. Então, como o mundo está a comemorar esta situação de prevenir-se contra o suicídio, nós teremos mensagens específicas para várias escolas no distrito de Inhambane, Machixe, Jangamo, não é, que é a nossa área de jurisdição, e vamos fazer aquilo acontecer para que tenha sucesso aquilo que é o desbravador dentro da nossa sociedade. Tá certo. Nós percebemos que essas mensagens vão ser muito importantes e pertinentes para o tempo que nós estamos a viver. Percebemos que muita juventude está mergulhada nas drogas e temos presenciados situações de suicídios uma atrás da outra. Isso não apenas abrange a camada da juventude, mas também isso abrange pessoas adultas, né? Então vai ser muito importante essas palestras, e ainda mais não são muito mais pessoas adultas, entre aspas, que vão poder dirigir essas palestras, mas vão ser a juventude, vão ser os desbravadores. Então isso vai trazer um impacto ainda muito maior. Então te convidamos, se puder, a passar por essas escolas, porque nós teremos delegações que vão poder transmitir essas mensagens e trazer algumas vias ou digamos assim, trazer algumas estratégias práticas que você pode fazer na sua vida como uma forma de se prevenir, você como pessoa, mas também como uma forma de poder ajudar as pessoas que estão a viver ao seu redor, né? Então, depois de nós podermos perceber que teremos a ênfase no dia 16, que teremos a programação ao nível mundial.
Então vai ser algo muito especial. Então não se estranhe por ver pessoas que vão ser portadores de lenço. Esses são desbravadores, prontos para servir. E só para podermos terminar a nossa conversa, se calhar podermos trazer um pouco da experiência de poder trabalhar com a juventude. É claro, de cara não é fácil trabalhar com a juventude, mas como tem gerido essa situação? Nós percebemos que todas as pessoas sempre precisam de um líder. E quando precisam de um líder, muitas das vezes é quando as coisas não derem certo, saber a quem culpar. Mas queremos saber como tem sido a sua experiência de poder ser líder de jovens. Se fosse para voltar para o tempo, voltaria a escolher ser líder de jovem ou escolheria outra opção? Ok, muito obrigado. É desafiador essa questão, mas dizendo direito mesmo, foi muito marcante ser líder do Ministério Jovem, dos desbravadores em especial. Primeiro é que se eu voltasse para antes de ser, eu diria que gostaria sim de ser ainda mais, porque além de eu ajudar muita juventude, estou a se ajudar muito também. Tem muita coisa que eu estou a se superar porque eu achava que não era alguma coisa, como por exemplo a impaciência. Eu era muito impaciente, qualquer questão eu geria nervosamente, mas consegui me controlando. Sempre que alguém trazia um problema, a primeira resposta que eu dava, eu dizia: tem solução, mesmo sem eu saber que tem solução, porque eu percebi que a motivação, se alguém lhe traz uma preocupação, ele tem certeza que você vai lhe ajudar. E se você logo dá na primeira de que é simples a questão, mesmo que não seja simples, isso já lhe acalma logo de antemão. Então, eu sim gostaria de ainda ser um pouco mais. E, na verdade, eu sou líder, ou fui investido a líder em 2013, não é? Então, é só fazerem as contas ali para 2023. Ainda sou muito novato nesta matéria, preciso muito de aprender, razão pela qual que eu vou me envidando, vou sempre fazer alguma coisa para tentar fazer o melhor de mim, porque tenho um lema individual, né, que diz: por amor a Jesus, eu sempre farei o meu melhor. Não é? Então, a ideia é fazer sempre aquilo que possa superar as minhas capacidades e ajudar aqueles que precisarem. Então, esse é o meu sentimento quanto a isso. Desafios sempre teremos, mas tenho certeza que dos desafios que já conseguimos ultrapassar, conseguiremos também ultrapassar. É mais por ali. Ok, depois de nós ouvirmos que ser líder não é fácil, ser líder é sempre desafios, porque sempre existe desafio, mas existe uma grande satisfação. No final do dia, você descansar, olhar para o céu e dizer que eu trabalhei para Deus, porque você está a ensinar essas pessoas para a eternidade, não apenas para viver este mundo, mas para a eternidade. Mas alguém pode ainda se questionar: eu não sou desbravador, mas como posso fazer? É só entrar em contato com nós vamos poder te direcionar. Existem vários clubes espalhados na cidade de Machixe, assim como cidade de Inhambane. Mesmo não sendo adventista, sim, você pode fazer parte do clube, é só se inscrever e participar das atividades. Afinal de contas, estamos a ir lá para o desenvolvimento físico, mental e espiritual. E todos vocês estão convidados para poder fazer parte do clube. Mas voltando para questões de liderança, muitos eles correm para poder ter um laço para ser dito líder, mas no terreno nada acontece. Mas percebemos que liderança vai além de ter este uniforme, vai além de poder ter esse lado. Mas aquilo que você faz em prol do desenvolvimento dessa juventude, que é trabalhar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de temperamento, né? Então você tem que ter essa capacidade emocional de poder gerir. Só para poder terminar a nossa conversa, vou deixar esse espaço para poder dar últimas considerações para a juventude. Se possível, trazer um aconselhamento. Algumas pessoas que já são líderes, mas eles não estão a levar muito a sério esse assunto. Algumas pessoas que pensam em poder se formar em líder de desbravadores. Qual é o aconselhamento que traz para essas pessoas? Ok, muito obrigado. Primeiro, foi uma experiência interessante compartilhar aquilo que é
a minha vida na área da liderança dos desbravadores ou do clube, não é? Últimas palavras que eu podia dizer aqui é que adiram ao clube dos desbravadores e tentam entender um pouco mais esta área, porque vocês vão entender que vão passar a se gostar mais, vão passar a permitir que os outros também se gostem. Agora, desafio irão encontrar sim, porque cada um tem seu, de fato, temperamento, tem sua forma de agir, mas nós automaticamente nos tornamos psicólogos, porque se você lidar com vários tipos de jovens, vários tipos de educação, você tem que tentar equilibrar isto, não é? E também só deixar aqui ficar de que está a correr uma turma, não é, de formação de líderes, porque precisamos muitos líderes, porque muita juventude precisa de apoio. Então, essa turma, com certeza, provavelmente, no fim deste ano ou próximo, poderá terminar para tentar ajudar um do outro, porque, como disse, o clube está em todos os cantos do mundo, em Moçambique, em todas as províncias, temos alguma representação lá, e especificamente falando de Inhambane, também temos também esses clubes em vários pontos. O conselho mais forte que eu deixaria é que não se deixe levar pelos problemas. Existe alguém que possa te ajudar a fazer com que você ultrapasse esses problemas, e nós confiamos num líder maior, que só você conhecerá esse líder se estiver dentro deste ministério. Então, foi um prazer e agradeço pelo convite. Espero que muitos fiquem tocados com esta parte e adiram a este clube chamado Desbravadores. Muito obrigado e aquele abraço. Ok, tá certo. Muito obrigado. Só para podermos terminar a nossa programação, nós trazemos para si uma frase muito importante. A vida só tem sentido quando está envolvido noutra vida, que esta vida é Jesus. Então, coloque isso na sua mente. Jesus é a solução para todas as coisas. E nós estamos a trabalhar. Os líderes trabalham para poder conduzir essas crianças para Jesus, né? E fazendo isso, nós estaremos a criar um bem-estar na sociedade e na comunidade que nós vivemos. Então foi um prazer trabalhar para si. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau e aquele abraço.